No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da sarcopenia. Então vocês sabem o que é sarcopenia, já ouviram falar dessa síndrome clínica que afeta milhões de brasileiros e milhões de pessoas no mundo inteiro? Pois bem, é o tema de hoje que vamos conversar agora. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, nutrólogo, trabalho com a medicina integrativa e estou sempre compartilhando aqui vídeos novos com vocês. Então, antes de começar o vídeo, se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, curta, compartilha, que estou sempre trazendo vídeos novos aqui para vocês. O tema de hoje é sarcopenia. Sarcopenia é uma síndrome clínica e, como eu falei inicialmente, afeta milhões de brasileiros. Ela é caracterizada por uma baixa massa muscular. Então, o paciente, para ser caracterizado como sarcopênico, ele tem que ter uma baixa massa muscular, tem que ter pouca força muscular ou baixa força muscular e ter uma baixa performance física. Bom, para ser caracterizado como sarcopenia, o paciente tem que ter pelo menos dois desses três critérios. O que é importante destacar? A sarcopenia é uma síndrome que afeta, como eu falei, milhões de brasileiros. Afeta principalmente o idoso, que são pessoas que geralmente têm uma baixa massa muscular, têm uma pouca força muscular e têm um comprometimento da sua performance física, que inclusive afeta atividades do dia a dia, afeta atividades do cotidiano. Então, o paciente sarcopênico, ele muitas vezes tem dificuldade até de se levantar da cadeira, ele tem dificuldade de tomar banho, ele tem dificuldade de fazer atividades cotidianas, atividades que nós, que estamos mais jovens, muitas vezes nem nos damos conta da sua complexidade em si. São atividades que fazemos muitas vezes sem nem pensar, fazemos inconscientemente. Mas o idoso que é sarcopênico, ele acaba tendo essa dificuldade, o que limita a sua qualidade de vida. Muitas vezes é considerado que apenas o idoso sofre com a sarcopenia, e este é um erro que é importante eu destacar. Qualquer pessoa, seja jovem, seja mulher, seja a criança, adulto, que se ele for classificado como tendo uma baixa massa muscular de acordo com o seu IMC, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua faixa etária, se ele tiver uma força muscular baixa também, de acordo com a sua faixa etária, massa muscular e IMC, de acordo com o seu padrão, ele é classificado como sarcopênico. Se o paciente tiver apenas um critério, ele é considerado como pré-sarcopenia, quer dizer que ele ainda não é sarcopênico, mas ele já está prestes a evoluir para um quadro de sarcopenia. Se o paciente tiver dois critérios, como eu apontei aqui, ele de fato é classificado como sarcopenia. E se ele tiver três critérios, ele tem uma sarcopenia grave. Então, três critérios, ele tem um quadro de sarcopenia grave, aquele indivíduo que não consegue muitas vezes nem se levantar da cama, que não consegue fazer nenhuma das suas atividades diárias, que não consegue fazer praticamente nada. Ele tem uma baixa performance física, pouca força muscular e uma massa muscular baixa. Doutor, então você falou do idoso. Sim, o idoso é quem geralmente mais sofre com a sarcopenia, mas não é o único que sofre. Então pode ter jovens, crianças, adolescentes, homem, mulher, todos podem sofrer com a sarcopenia desde que apresente esses critérios. E quem geralmente acaba sofrendo com esses critérios? Geralmente o paciente que tem alguma síndrome clínica consumptiva. Então pacientes com HIV podem acabar desenvolvendo um quadro de sarcopenia. Câncer também pode levar a um quadro de sarcopenia. Então são os casos mais comuns, câncer e HIV. Então o jovem de 18, de 15, de 20 anos pode ser sarcopênico? Pode. Ele pode ter uma queda da sua força muscular, ele pode ter uma massa muscular baixa, ele pode ter uma performance física comprometida por doenças como HIV e câncer. Nesse caso é importante que seja feito um trabalho de reposição hormonal. Então nesse caso até anabolizantes podem ser utilizados para ajudar no ganho de massa muscular. Essa inclusive é uma das principais indicações do uso de anabolizantes para que haja uma melhora dessa massa muscular, já que, como eu falei, isso compromete a qualidade de vida, porque atividades simples acabam sendo comprometidas. Entender que a massa muscular é importante para a formação do metabolismo, isso implica diretamente na taxa metabólica basal, e isso também implica na imunidade. Então, pacientes que têm uma massa muscular extremamente baixa, seja idoso, seja paciente com alguma síndrome clínica consumptiva, a exemplo do HIV, a exemplo do câncer, ele também vai ter um comprometimento
aumento da sua imunidade. Então são pacientes que vão estar com a imunidade baixa, mais suscetíveis a infecções, sejam elas quais forem, inclusive o Covid, por terem uma massa muscular muito baixa. Então, por exemplo, pacientes obesos, como eu já falei bastante e falo bastante no Instagram, pacientes obesos, como também muito vinculado na mídia, pacientes obesos, eles em geral têm, no caso, tem um risco maior de uma imunidade, ter uma imunidade mais baixa, um risco maior de contraírem o Covid e terem maiores complicações. Mas o sarcopênico também. O sarcopênico ele também tem um risco maior. É um indivíduo extremamente emagrecido, que tem uma massa muscular muito baixa e, consequentemente, ele também tem um risco maior de complicações. Então, independente da idade, é importante destacar isso, o indivíduo sarcopênico ele necessita de tratamento. Ele necessita de uma alimentação saudável, ele precisa repor a sua saúde, as suas vitaminas, ele precisa repor seus minerais para que isso, inclusive, ajude-o a ganhar massa muscular. É importante que ele faça exercício de musculação. Então, doutor, o idoso ele tem que fazer o exercício de musculação? Precisa. Eu diria, inclusive, tem até vídeos em que eu falo do idoso, eu diria até que o idoso seria o indivíduo que mais necessita de uma atividade de musculação. É o que seria o que mais precisaria, o que mais necessitaria de uma atividade de musculação exatamente para ganhar massa muscular. E, claro, fazer a reposição. Ok? E a suplementação, a reposição e a suplementação. Então, ao longo desse mês, eu falei em vários vídeos de suplementação, de creatina, de BCA, de whey, de betalanina, de vários suplementos, de várias fontes proteicas, de aminoácidos para ajudar no ganho de massa muscular. E o indivíduo sarcopênico ele vai ser muito beneficiado de todas essas suplementações para ajudá-lo a ganhar massa muscular. Por exemplo, o teste que é feito, o teste clínico que é feito para avaliar a performance física é um teste muito simples, que muitos podem considerar até muito simples. Então, o teste é feito basicamente da seguinte forma: o idoso ou o indivíduo sarcopênico, seja ele qual for, independente de idade, como eu falei, ele é colocado em uma cadeira, ele é feito um teste em que ele deve se levantar dessa cadeira, andar uma distância de mais ou menos 4 metros e voltar a essa cadeira. Se ele fizer esse processo em mais de 11 segundos, apenas se levantar de uma cadeira, caminhar 4 metros e voltar a essa cadeira. Se ele demorar muito tempo para fazer esse percurso, ele é classificado como tendo uma performance física muito baixa. Como eu falei, se levantar de uma cadeira, caminhar essa distância e voltar, para a maioria de nós que estamos rígidos, pode ser um quadro, um exercício muito simples, muito básico. Mas no indivíduo sarcopênico ele não consegue, porque para você se levantar da cadeira, você tem que ter musculatura, você tem que contrair essa musculatura, você tem que caminhar, exercer a ação dessa musculatura e voltar a essa cadeira. No indivíduo que tem uma massa muscular muito baixa, principalmente no sarcopênico grau 3, ou grau grave, que quando ele tem os 3 comprometimentos, ele tem essa dificuldade. Então ele vai ter dificuldade de tomar banho, é o indivíduo que vai tomar banho e vai cair e vai ter uma fratura óssea, podendo ter complicações secundárias ao trauma. Como eu já falei em vídeos anteriores, a principal causa de morte acidental no idoso é queda, no caso o idoso sarcopênico, que inclusive eu falo no vídeo. E também o indivíduo que tem câncer e tem HIV, ele pode ter complicações disso, comprometimento da imunidade, comprometimento da saúde dele. A gente avalia a força muscular através de um aparelho chamado dinamômetro e a gente avalia a massa muscular através da própria bioimpedância. Inclusive eu vou falar, vai ter um vídeo novo em que eu vou falar a respeito dessa avaliação da composição corporal, e a principal forma que eu utilizo no meu consultório para avaliar a composição corporal é através da bioimpedância. Doutor, tem outra forma de avaliar a massa muscular? Tem, através também da antropometria. Então é utilizado um adipômetro e dessa forma consegue-se avaliar, consegue-se quantificar o ganho de massa muscular. Ele não é tão fiel, porque depende muito do operador, depende muito da média que é feita, mas também é uma forma de se avaliar a massa muscular. Uma vez diagnosticado que o indivíduo é sarcopênico, tem que ser feito o diagnóstico. Então, só para organizar, eu falei um pouco, mas para organizar melhor, uma vez diagnosticado o indivíduo como sarcopênico, feito de fato o diagnóstico clínico, só lembrando que não depende da idade, você pode ser idoso e não ser sarcopênico, você pode ser jovem e ser sarcopênico.
Uma vez diagnosticado, feito o diagnóstico de sarcopenia, é importante observar o que é que está acontecendo. Qual é a doença de base? Existe uma doença de base? É o câncer? É o HIV? O paciente toma muitos medicamentos? O paciente tem alguma comorbidade associada? Tem alguma doença genética? O paciente tem alguns fatores que o dificultam de ganhar massa muscular? Tem que observar qual é a condição de base do paciente. Diagnosticada a condição de base do paciente, de repente um idoso que está sem fazer reposição hormonal, que toma muito medicamento, a gente tem que avaliar um outro quadro que é chamado de resistência anabólica. Isso está muito presente no indivíduo sarcopênico, seja ele jovem, seja ele idoso, é a resistência anabólica. Então, por exemplo, uma coisa que influencia muito a resistência anabólica no idoso é remédio. Idoso geralmente ele tem uma multifarmácia em casa, isso interfere na resistência anabólica, doenças, como eu falei, então o paciente tem uma série de comorbidades, isso dificulta no caso do idoso hipertensão, diabetes, cardiopatia, nefropatia, pneumopatia, entre tantas outras doenças, mas doenças como HIV e como câncer também acabam levando a uma resistência anabólica. Então o indivíduo, por exemplo, que tem um câncer, muitas vezes ele está até controlando de certa forma o câncer, mas ele não consegue ganhar massa muscular. E entenda que ganhar massa muscular no paciente com câncer é importante para amenizar a doença. Não estou dizendo que ganhar massa muscular vai curar o câncer, de forma nenhuma. Nada, não existe nada nesse segmento, não existe nada, nenhum estudo que aponte isso. Mas o grande ponto é que vai ajudar a controlar e trazer mais qualidade de vida. Então, tratar a sarcopenia no indivíduo que tem HIV, tratar a sarcopenia no paciente que tem câncer, está diretamente ligado à qualidade de vida desse paciente. Tratar a sarcopenia no indivíduo que é idoso está ligado à qualidade de vida e inclusive a levar o idoso a ter anos de vida também à sua frente, porque é totalmente tratável. A sarcopenia é tratável. Então o indivíduo tem HIV, ele tem sarcopenia, isso pode ser corrigido. Eu não estou falando de corrigir o HIV, mas de corrigir a sarcopenia e trazer qualidade de vida para o paciente. O paciente é idoso, está acamado, não consegue sair da cama, não consegue fazer suas atividades, depende de outra pessoa, isso também pode ser tratado. Então fatores como remédio, fatores como doença, a própria resistência à insulina, então o paciente é obeso, isso também vai acabar tendo uma dificuldade. Por quê? Porque a insulina é um hormônio anabólico e a resistência à insulina significa dizer que essa insulina não funciona. Então olha como é que é interessante, o paciente obeso é um paciente que tem uma facilidade maior de evoluir para sarcopenia. Então você pode falar, doutor, então o paciente obeso ele tem um risco maior de evoluir para sarcopenia? Sim, ele tem um risco maior de evoluir para sarcopenia porque ele tem uma insulina que não funciona. Ele tem muita insulina. É isso que caracteriza a resistência à insulina, mas é uma insulina que não funciona. Outro caso é a própria diabetes. A própria diabetes também evolui para um quadro de resistência anabólica. O indivíduo diabético, de fato, é um indivíduo cujo pâncreas não produz insulina. Insulina que é o principal, quer dizer, o principal não, é um dos principais hormônios anabólicos. E a própria queda hormonal. Então a mulher na menopausa, o homem na andropausa, a necessidade hormonal, ela também vai afetar essa resistência anabólica. E essa resistência anabólica, ela vai alimentar a sarcopenia. Então é o indivíduo que está treinando, é o indivíduo que está tentando se alimentar, é o indivíduo que está tentando melhorar o ganho de massa muscular e ele não consegue ganhar a massa muscular porque ele sofre esse quadro de resistência anabólica que está muito presente no sarcopênico, e todo profissional que for tratar o indivíduo sarcopênico tem que fazer essa investigação dessa resistência anabólica e fazer o tratamento. O tratamento, então, para deixar ainda mais organizado, o tratamento em si do indivíduo sarcopênico, lembrando que pode ser criança, pode ser idoso, pode ser jovem, embora o idoso seja o mais acometido, não é só o idoso. O tratamento, ele envolve a dieta, ele envolve a mudança alimentar, tem que ter um aporte calórico, certo? Envolve a musculação, então tem que ter um treino, tem que ter o estímulo mecânico, tem que corrigir a doença de base e a correção hormonal e metabólica.
que é isso que a gente vai avaliar nos exames. O paciente que é diabético, a gente vai tratar aqui dentro desse patamar aqui de tratamento hormonal e metabólico. O paciente que tem carência de vitamina D, B12, vitamina C, isso também pode estar precipitando a resistência anabólica, que pode culminar na sarcopenia. Então a base do tratamento é a alimentação, a musculação, mesmo idoso, mesmo indivíduo com câncer, mesmo indivíduo com HIV, é importante que ele faça algum exercício. Claro que sempre que eu oriento tratamento, frisando mais uma vez, é importante que haja sempre o acompanhamento do médico, acompanhamento do nutricionista, acompanhamento do nutrólogo, no caso do treino, acompanhamento do indivíduo do personal, porque lembra que eu falei que o sarcopênico ele tem um risco maior de queda, que pode levar inclusive a uma morte acidental, principalmente no idoso. Então é importante que haja um profissional de educação física orientando no treino, qual a melhor atividade, qual a melhor atividade física a ser desempenhada por esse indivíduo. E a parte hormonal e metabólica que deve ser avaliada, que é inclusive uma das principais limitantes ao ganho de massa muscular. É um dos principais fatores que estão ligados à resistência anabólica que levam o indivíduo a ser sarcopênico. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo voltado para a sarcopenia. É importante que haja suplementação, é importante que haja o correto diagnóstico. É importante entender que não é só o idoso que é sarcopênico, então muitas vezes é lançada a ideia de que o idoso é sarcopênico. Entenda que tem muito jovem que aparentemente está até um pouco acima do peso e que é sarcopênico, de repente ele pode estar sarcopênico, geralmente associado a alguma doença de base, geralmente um câncer, geralmente um HIV, mas tudo isso pode estar levando à sarcopenia e que limita muito a qualidade de vida, de todos os pacientes sarcopênicos, independente de idade, independente de condição, e que tem que ser devidamente tratado. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilha, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas para que o canal possa crescer, deixa comentários aqui abaixo, dá sugestões de temas, que eu vou sempre estar lendo aqui esses comentários. Tchau!